Fala aí, pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal, falar sobre o PORD 11, o PORD da massa, o Pordão. Mais um mês acompanhando aí o Polo Crédito Imobiliário. Vamos ao relatório de maio deste fundo, que é um dos mais antigos, não é o PLCR, agora eu tô confundindo. Agora pode é o PLCR. Ah, eu sei que um dos dois é bem antigo aí, agora de cabeça eu não lembro. Deixa eu já até vejo aqui depois. Mas bora para o relatório gerencial de maio do PORD, hoje eu ia falar PLCR, do PORD 11. Então vamos lá, pessoal, relatório agora de maio. Eu estava até procurando aqui de quando que é o fundo, agora de vez de cabeça. Agora eu fiquei na dúvida. Deixa eu pegar aqui PORD 11, de quando que é o PORD? Agora eu estou na dúvida se ele é o mais antigo ou é o PLCR que é antigo. Eu acho que o PLCR. Agora eu fiquei na dúvida. Pordão, vamos ver aqui. Cadê? 2012, não, ele é um dos mais antigos, né? 2012. 20, 15, 13 anos. É um dos mais antigos mesmo. Então o Pordão continua com deságio. E quanto que ele estava? Qual também? Aproveitar que eu estou aqui. 8,42. Um pouquinho de deságio em relação ao fechamento de maio. 8,48. Patrimonial 9,61. Ainda continua com deságio, já foi bem maior, mas continua ainda com deságio. 9,3 centavos por cota. Em relação ao dividendo, em relação à cota de mercado, 1,10%. Um baita de um resultado. Aí falando sobre só notei aqui para não deixar de lembrar isso, né, que o IPCA de maio teve uma redução, ficou 0,26, então alguns fundos que têm bastante IPCA vão sofrer a partir do momento que apurar esses resultados. Esses aqui ainda não estão pegando o IPCA de maio, somente no mês que vem começam alguns fundos a entregar essa inflação, nesse caso não. Aqui a gente está falando de abril ainda, abril e março. Aqui, pessoal, um ponto importante. Eles falando da questão dos indexadores, que são híbridos, e isso ajuda quando o fundo tem uma queda da inflação com uma Selic a quase 15%, na verdade é 15%, né? Que teve um aumento de 25% a 15%, uma coisa acaba superando a outra, né? Acaba favorecendo a outra, diferentemente quando o fundo tem um indexador só, por exemplo, IPCA. Se você tem a Selic a 15% e IPCA 0,2%, os fundos de inflação sofrem e os que têm CDI não. E aqui, o que eu ia falar é um ponto importante. O fundo teve uma liquidação de 3,5 milhões desse CRI Ponte, um incremento de uma posição de um ativo que o Pord já possui em carteira, já antecipado na carta de abril. Ou seja, como o fundo não teve nenhuma movimentação, para onde que foi esse dinheiro? Para o caixa. Ou seja, mais um aumento de caixa. O fundo que tinha, se eu não me engano, 20% foi para 21% de caixa, e isso me incomoda bastante. Já era para muito tempo ter alocado. Já vou falar aqui sobre o CRI Novo Mundo. Eles colocam aqui, temos um pipe robusto de operações em análise e em etapa de estruturação, sendo uma delas com maior probabilidade de liquidação ao longo de junho. Pessoal, esse pipe robusto, eles estão falando desde o ano passado. Esperamos que de fato tenha alguma movimentação em junho. Incomoda, e aí eu volto a falar aquilo que eu tenho falado em todos os meses. Incomoda, mas incomoda menos com uma Selic a 15%. E ele tem uma carteira meio a meio, então isso não incomoda tanto. Até porque o recurso do caixa está alocado no CDI. Então ele está rendendo a 15%. Diferentemente se a Selic tivesse caído, aí seria pior. Mas se ele tem ativos CDI mais 2, CDI mais 3, ele está perdendo esses 3 de juros que ele poderia ter alocado. Mas como está 15%, ainda dá para relevar um pouco. Mas isso me incomoda. Já era para ter alocado esse caixa, pelo menos uma parte dele. Só que ao contrário, em vez de alocar, aumenta o caixa. Falando sobre o CRI Novo Mundo, eles tiveram alguma atualização dele. Em maio, amortização de 3,4 da exposição desse ativo, pela utilização de suas garantias. Vale antecipar que no mês de junho já tivemos uma amortização de mais de 3,1 de exposição ao fundo, ou seja, mais caixa entrando para o fundo. Mas aqui nesse caso eu não vejo tanto problema, porque é de um CRI que estava com problema. Se a gente for ver, pessoal, hoje o CRI negociando o PORD negociando a 8,42, a gente está falando nessa mais ou menos aqui, ó. Está falando aí de uma carteira CRI
sem taxa de CDI 5,93 e PCA 15,27. Isso aqui é o carrego da carteira em função da duration, não é o que ele entrega de dividendo. Mas mesmo assim, mesmo com o tanto de caixa que ele tem, ele ainda consegue entregar tudo isso daqui. Aumentou um pouquinho o dividendo, acaba que é imperceptível no base 10, mas saiu de 9,2 para 9,3. Carteira bem equilibrada, meio a meio, CDI e PCA. Aqui o fundo gerou praticamente o que ele pagou, isso é muito bom. Embora, se a gente for ver, aqui a gente vê nitidamente que a gente teve uma saída da inflação de fevereiro, a gente vê a diferença aqui de abril para maio, embora eles coloquem CRI juros, mas a correção monetária está aqui dentro. E a gente saiu de 3,1 milhões para 2,5, 2,4 aqui. Então a gente vê que fevereiro já não faz mais parte, a gente está falando aqui de abril, de março e abril, provavelmente. Mas o fundo ainda tem alguma reservinha aí para poder manter esses 9 centavos aí que ele vem pagando. Aqui é a carteira do fundo. E aqui, ó, o fundo aumentou para 21% de caixa, estava com 20, aumentou para 21. Vamos ver se mês que vem já tem alguma novidade sobre a alocação aí desse pipe robusto que o fundo tem. Beleza, pessoal? Era isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.